Olá pessoal, estamos aqui com o senhor Roberto, especialista em gestão de trânsito, para falar um pouco mais sobre direção defensiva. Olá a todos, tudo bem? Vamos estar falando hoje sobre direção defensiva. Esse tema, ele tem uma importância porque ele trata de vidas. Então, quando a gente vai falar de direção defensiva, nós não estamos falando somente de veículos andando, uma melhor condição no trânsito, não, nós estamos... A principal foco quando a gente fala de direção defensiva é a proteção da vida das pessoas. Como salvar vidas. Esse aqui é o foco da direção defensiva. Senhor Roberto, quais os fatores que podem levar a um acidente em rodovias? Em rodovias e também na cidade, né? Isso, mas vamos falar aqui um pouco de rodovias, né? Nós temos alguns fatores que podem levar a acidente em rodovias e um desses fatores que a gente dá um ênfase muito forte nele é o excesso de velocidade. Por que que o excesso de velocidade, quando a gente fala de rodovias, ele nos preocupa? Primeira coisa, as rodovias nossas não são preparadas para altas velocidades, como a gente tem em alguns outros países, as autopistas, né? Que você consegue empreender uma velocidade, porque a pista te permite isso. As nossas não. As nossas pistas, primeiro, são rodovias com muitas curvas fechadas, né? O asfalto nosso não tem uma qualidade de excelência, muitas vezes foram feitos reparos com a qualidade de asfalto ruim, então isso temos lá uma ondulação no meio da pista, e de repente a gente pode encontrar essa ondulação numa curva, nós temos buracos na pista. Outro fator também que interfere muito na velocidade, as nossas rodovias, as estradas vicinais, estradas de fazenda, elas ligam direto na rodovia. E o que ocorre quando um veículo vem da fazenda? Ele joga terra, pedra, poeira na pista e a pista se torna escorregadia. Imagina eu em alta velocidade numa pista escorregadia, eu tenho tudo para dar errado. E quando chove também, as nossas pistas elas não têm uma boa escoamento de água. Então, isso é muito propício de se ter uma aquaplanagem na pista. Então, tudo isso está relacionado com o excesso de velocidade. Se eu mantenho uma velocidade segura, mesmo eu me deparando com essas condições adversas que podem nos levar a um acidente, mas a velocidade que eu empreendo no meu veículo, ele me garante uma certa segurança. Principalmente esses veículos mais novos hoje, que têm controle de estabilidade, tem uma condição melhor de estruturar, uma frenagem mais efetiva, e a gente quebra todo esse controle de segurança que é colocado no veículo quando a gente excede a velocidade àquilo que a via permite. Então, quando a gente fala que uma via ela é feita para 100 km por hora, é que se eu ultrapassar aqueles 100 km por hora, eu estou em risco. Porque as condições da via não permitem que eu ultrapasse 100 por hora. Então, nós temos em São Paulo, a Bandeirante, por exemplo, ele é 120 por hora. É uma pista que permite 120 por hora. Porque as condições da pista são adequadas para isso. A gente já vai para Anhanguera, ela não permite o 120, porque ela tem outras condições que não idênticas à Bandeirante. Certo. Senhor Roberto, tendo em vista aí que aqui os nossos colaboradores da empresa utilizam os veículos para poder fazer visita aos cooperados e também serviços externos, na cidade existem algumas condições que podem contribuir para esses acidentes de trânsito? Bom, Charles, na cidade existem diversas condições que agravam a situação. Nós temos casos, vamos citar casos comuns que a gente vê todos os dias no nosso trânsito. Falar ao celular ou digitar o celular enquanto dirige. Aí nós temos uma condição crítica. Primeiro, quando eu faço isso, eu perco a atenção no trânsito. E aí eu posso colidir na traseira de um veículo, eu posso ultrapassar um semáforo vermelho, eu posso atropelar um pedestre que entrou na minha frente,
Então, toda essa condição, somente falando ao celular, eu posso proporcionar. Eu posso sair de pista, né? Na via, bater em algum carro que está estacionado. Então, essas são condições que levam falando ao celular. E aí nós temos outros fatores. Nós temos os fatores da falta do cinto. Então, isso não é um gerador de acidente, ele é um agravante ao acidente. A pessoa sofre um acidente, ele está sem cinto, isso vai agravar a situação. Então, toda vez que a gente perde a atenção ao trânsito, a gente se coloca numa condição que podemos sofrer um acidente ou podemos provocar um acidente. Quando que a gente sofre um acidente? Eu estou atento ao trânsito. Alguém vem em uma condição desatento, eu consigo desvencilhar dessa pessoa e não me envolvo no acidente. Estando distraído com o celular ou mexendo com alguma coisa dentro do carro, pegando um material dentro do carro, guardando alguma coisa enquanto o carro está em movimento, se alguém vem, eu não percebo e o acidente vai acontecer. Então, essas condições. Outros fatores. Passar em semáforo vermelho. Não vamos nem falar do vermelho, não. Vamos antecipar isso. Passar no semáforo amarelo. O amarelo é quando eu estou cruzando a pista ou estou tão próximo que se eu fizer uma frenagem abrupta, eu vou provocar acidente. Aí eu passo. Mas as pessoas estão assim, quando elas estão no meio do quarteirão, o semáforo amarelou, eles aceleram para dar tempo de chegar antes que ele fique vermelho. Isso é errado, isso é um risco monstruoso. Alguém está do outro lado também esperando esse semáforo. Muitas vezes a gente assistiu pessoas olharem o semáforo do outro. Pode sair de forma antecipada. Quando ele amarela, a pessoa já começa a avançar a via. Então isso é um risco eminente. As pessoas costumam também avançar. O semáforo está vermelho, ele para em cima da faixa de pedestre. Isso é uma infração de trânsito. Mesmo onde não tem semáforo, nós temos por obrigação, se tem a placa de parada obrigatória, eu tenho por obrigação parar, olhar e depois seguir. Aonde não tem placa preferencial é minha, mesmo eu estando com a preferencial, eu tenho que aproximar da esquina com atenção especial. Por quê? Alguém pode estar vindo sem essa atenção e furar o pare dele e eu me envolver num acidente. Então a gente fala que acidente, não importa quem está certo e quem está errado, todos vão perder. Não é porque eu estou certo eu posso me envolver num acidente, não, aí eu também terei prejuízo. Então, mesmo eu estando certo, eu preciso evitar os acidentes. Tá? Então, isso aqui são fatores simples esses. Deixar de sinalizar uma manobra, né? Uma seta, como nós falamos da seta, que o pessoal não tem muito costume, mas é importantíssimo a sinalização de manobra. Tem pessoas que ele executa uma movimentação de um veículo de acordo com aquela sinalização que você me dá. Se você sinaliza que vai virar na esquina, eu já posso avançar, porque você não vai cruzar, você vai virar. E muitas pessoas avançam. E aí, você está com a seta ligada, mas você não vai virar, você vai seguir reto. E o outro avançou confiando. Ali nós temos um acidente. Ou tem pessoas que acham que você vai passar direto e faz uma ultrapassagem pelo lado direito do seu carro. E na realidade você vai realizar uma manobra. Isso acontece muito com um motociclista fazendo isso. Ou ciclista mesmo, que a gente tem bastante ciclista na cidade. Eles fazem uma ultrapassagem pela direita confiando que você não vai fazer a manobra no cruzamento para o lado direito. Então isso é muito importante, essa sinalização. Não frear abruptamente. Então, frear gradativo. Então, quando você vai parar, você já demonstra a intenção de parada, para que quem está atrás também já vá reduzindo a velocidade. Então, são fatores simples esses dentro da cidade que vão evitar que um acidente aconteça. Porque também, nós falamos de rodovia, de acidente grave, alta velocidade, mas no perímetro urbano também a gente tem acidentes graves. Tá? E muitos desses acidentes, necessariamente o veículo estava em alta velocidade.
depende do tamanho do veículo, depende do ponto de colisão, se é um pedestre, se é uma criança, se é um ciclista, se é um motociclista. Então, dependendo de quem envolveu nesse acidente, você tem um agravo disso também. Então, mesmo dentro do perímetro urbano, a gente tem casos de óbitos por acidente de trânsito. Então, por quê? Excedendo também velocidade. Nós temos vias de 30 km por hora. Nós temos vias de 40, nós temos vias de 50. Então, essas vias de 40 é para andar de 40. Não de 80, igual muitas vezes a gente assiste por aí. A pessoa está numa avenida andando a 80 por hora dentro da cidade. É uma avenida? É uma preferencial? É. Qual que é a gente percebe, né, a distração dos condutores aí, quando está utilizando o celular, né? Justo. E a pessoa não presta atenção nas placas de sinalização das vias, né? Verdade. Muitas vezes ele não olha a velocidade da via, ele não olha que muitas vezes tem gente que entra pela contramão. Porque ele está tão atento ao celular e não ao trânsito que ele não percebe que aquela via mudou o fluxo de trânsito dela. Como Rio Verde, por exemplo, nós estamos tendo vários casos desses. Hoje a via é pista dupla, né? Amanhã ela é pista única. Então isso, as pessoas, se não tiverem atento, eles podem trafegar pela contramão e se envolver num acidente. Então a gente tem que estar muito atento a isso. E o celular, infelizmente, hoje está quase que sendo o vilão, né? Um vilão dos acidentes dentro do perímetro urbano. E sem falar que é uma infração de trânsito. E aí nós temos outros fatores. As pessoas beberem e dirigir com sono também é muito arriscado. Uso de drogas e direção. Então, são fatores que são agravantes para o condutor do veículo e para todos os usuários da via, né? Então, às vezes, você está lá na calçada, vem alguém e te atropela. E falando sobre essa questão de acidente em rodovias, após um acidente, quais os passos a serem tomados para garantir a segurança do local? Bom, a primeira coisa que nós temos que preocupar quando a gente tem um acidente em rodovia, é que a pista continua sendo usada por outros veículos. E se eu tenho uma curva, ou está à noite, eu tenho que preocupar porque outros veículos podem envolver no mesmo acidente que eu estou. E agravando o cenário, a gente tem vários históricos aí de acidentes que ocorreram após o primeiro acidente. A gente tem ali uma cadeia de acidentes acontecendo. Então, a primeira preocupação que eu tenho que ter: sinalize o local, garanta a segurança, tanto sua, sim, quanto das pessoas que estão com você. Se tem uma vítima, quando eu faço essa sinalização, também garanta a segurança da vítima que está no local e acionar as autoridades competentes. Se tem vítima, o Corpo de Bombeiros ou o SAMU. Se não tem vítimas, eu preciso fazer uma ocorrência, eu tenho que acionar a Polícia Rodoviária Federal ou estadual, vai depender da via que eu estou. E lembrando que, se eu tenho só danos materiais, eu posso remover o veículo do meio da pista. Se ele oferece risco aos demais usuários da via, não consigo fazer um isolamento, um controle daquela via, ou vou causar um transtorno, que esse transtorno pode gerar um novo acidente, nós precisamos tirar os veículos da pista. Entendi. Não é necessariamente mais obrigado você manter o veículo na mesma posição. Tá? Inclusive, é uma infração de trânsito você manter o veículo obstruindo a pista. Então, isso em caso de rodovia. Então, para isso, a gente tem um triângulo de sinalização, a gente tira galho de árvore, coloca uma distância maior. Então, a gente precisa realmente sinalizar essa pista e garantir a segurança. E aí, essa sinalização, ela vai aumentando de acordo com o grau de risco. Se eu estou numa ribanceira, que vão vir veículos pesados descendo ali, que vão ter dificuldade de fazer uma frenagem, eu tenho que aumentar a sinalização. Se eu estou em uma curva, eu preciso sinalizar também após a curva, para que as pessoas percebam que algo é errado e já entrem na curva com velocidade moderada ou diminuindo ali para garantir a segurança de todos. Entendi. Então, Sr. Roberto, quais os itens básicos de segurança do veículo que a pessoa precisa checar ali antes de fazer sua viagem, sair a serviço? Quais são esses fatores básicos aí?
a gente costuma dizer que o veículo ele precisa ter um checklist para que a gente possa conferir isso. Porque por hábito, a gente não tem esse hábito de estar conferindo o veículo ali diariamente. Então é necessário, principalmente quando a gente trata de veículo de empresa, ele é obrigatório ter um checklist. Esse checklist ele vem desde do primeiro escalão, que é água de radiador, óleo de motor, óleo de freio, calibragem de pneu. Aí a gente vem os acessórios, que tem que ter um macaco, pneu de estepe, e até para a própria segurança do condutor. Imagine ele sai no veículo e fura um pneu, ele não fez esse checklist e o carro não tem um macaco. Como que ele vai fazer essa troca de pneu? Ele está num local que o celular não pega para ele pedir um socorro. Então, muitas vezes ele vai passar dificuldade, por quê? Porque ele não tirou 5 minutos ali, ou até menos que isso, para conferir um checklist de um veículo. E verificar também o quê? As faróis, se estão funcionando, porque muitas vezes a gente sai durante o dia, mas quando a gente vai voltar já está à noite. E sem falar que o farol apagado na rodovia ou queimado vai gerar uma multa. Né? Só que a multa, a gente diz que a multa é fácil pagar ela. O difícil é você se envolver num acidente. Esse custo, muitas vezes, é impagável. Verdade. Então, a seta, se está funcionando, apesar da gente dizer que o pessoal não tem muito costume de usar a seta, né? Sim. Mas é bom que ela esteja funcionando. Vai que resolve usar, ela vai estar em condições de uso, né? Então, é importante isso, verificar a seta, luz de freio, farol alto, farol baixo. Então, isso é básico para a gente conferir no veículo. Entendi. Para o senhor que é especialista em trânsito, o que é gentileza no trânsito para o senhor? Gentileza, né? Essa palavra, ela viralizou, né? Gentileza gera gentileza. Sim. Então, gentileza não é só você cumprir as regras de trânsito. Cumprir as regras de trânsito é uma obrigação. Gentileza é quando você cede a isso. Quando você permite que outra pessoa, que está mais apressado que você possa ceder a passagem para ele. Mesmo que não seja sua obrigação. Isso é gentileza. Você vê um veículo de emergência, por obrigação você tem que dar passagem para ele. E muitas vezes as pessoas não dão passagem a esse veículo de emergência. Então, que faça por gentileza. Pode ter alguém lá dentro que precisa de um socorro. Verdade. Então, quando a gente fala de gentileza no trânsito, eu ouvi uma história, né? Às vezes até é difícil a gente contar uma história que a gente não tem o autor dela, né? Mas a história é que um senhor chegava na empresa, ele sempre chegava primeiro na empresa. E ele deixava o carro no estacionamento, no ponto mais longe, na vaga mais longe da empresa. E as pessoas pensavam, pô, deve ser para que venham fazendo uma caminhada até a empresa, né? Ele sempre deixava. Aí um dia resolveram abordar ele, porque todas as vagas estavam desocupadas. Um dia ele chegou, estava até chovendo, ele largou o carro longe, pegou o guarda-chuva e veio. Aí abordaram ele. Por que o senhor, mesmo chegando mais cedo, o senhor poderia pegar a primeira vaga ao lado da empresa? Por que o senhor deixa mais longe? Ele disse, porque pode chegar alguém atrasado e ele precisa deixar o carro mais próximo, porque senão ele vai atrasar o dia dele. Como eu chego mais cedo, eu posso deixar o meu carro mais longe, eu venho sem pressa e não me atraso para o meu trabalho. Então, isso é uma prova de gentileza. Então, quando a gente fala gentileza, é isso. Quantas vezes a gente vê as pessoas pararem o carro ocupando 2 vagas de estacionamento? Verdade. Sem necessidade. Sem necessidade. A pessoa parar numa fila dupla. Então, isso deixa... A gente fala que a pessoa deixar a via seguir o seu fluxo, muitas pessoas entendem isso como gentileza. Não, isso é uma obrigação. A pessoa dá uma seta, isso não é gentileza, é uma obrigação. A pessoa está vendo ali que tem uma vaga ali para idoso. Para idoso ele ocupa aquela... né? Isso não é gentileza, isso é uma obrigação. Então, gentileza é aquela que quando eu estou estacionando o carro e sozinho, e eu percebo uma família chegando num carro, eu estou sozinho, eu posso parar meu carro mais longe.
Por que eu não cedo aquela vaga de estacionamento para aquela família que tem crianças, que às vezes fica difícil para levar essas crianças ali num ponto mais longe até aquele local? Então, gentileza, ela passa a ser isso. Então, nós precisamos do nosso trânsito com um pouco mais de gentileza. As obrigações, elas têm que ser cumpridas por lei. A gentileza, ela extrapola isso. Tá certo. Senhor Roberto, qual a dica básica aí que o senhor pode deixar como mensagem para os nossos colaboradores? Bom, a dica é tudo isso que nós falamos, né? Vamos cumprir as regras de trânsito. Essa é uma dica básica de obrigação, usar da gentileza, tá? Estar atento não só à sua forma de condução, mas como o outro conduz o veículo também. Então, a dica que nós temos é que nós dirigimos para nós e dirigimos para o outro também. Se conseguirmos fazer isso, nós realmente realizamos uma direção defensiva. Certo. Ok. Bom, pessoal, eu quero agradecer a presença do senhor Roberto por esse bate-papo que é de bastante importância, né? Ressaltar a questão da direção defensiva, né? Porque no nosso dia a dia de trabalho aí, todos os dias praticamente, um ou outro colaborador vai estar utilizando os veículos da cooperativa para poder exercer suas atividades. Então, é um fator muito importante, direção defensiva com segurança, né, no trânsito, né? Como o senhor ressaltou também, um fator importante que é gerar gentileza, né? Isso aí é de extrema importância. Então, eu agradeço a presença do senhor. Obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço a todos, né, pelo convite, por estar aqui, e a gente espera que as pessoas façam bom uso dessas dicas que nós tivemos. Existem várias outras aqui, é só uma pontinha ali do que é realmente um trânsito. Então a gente sempre vai estar à disposição, precisando, a gente está pronto para estar colaborando aí com tudo. Certo, obrigado pela presença.